Olá, olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda você que é professor, professora de ginástica rítmica. Esse é um encontro especial para você que quer aprender como formar ginastas que ganham medalhas na ginástica rítmica, mesmo que você não tenha sido ginasta. Eu sou a Val, especialista em GR há mais de 19 anos, e hoje a gente está aqui para a nossa live número 157. E eu quero te falar sobre demonstração de movimentos. Conta para mim, você que está aqui ao vivo comigo, você já é professor, professora de GR? De onde você está falando? E eu quero saber, você costuma demonstrar os movimentos para suas ginastas? Essa é uma frase que eu ouvi de algum professor de GR, viu? E eu vou te contar mais sobre isso hoje então. Mas para começar, eu preciso te avisar que esse encontro aqui não é um encontro feito para ginastas, para pais de ginastas, mas sim para professores e treinadores que querem aprender como formar ginastas que ganham medalhas, querem se capacitar. Então, se você é professor ou professora, fique comigo até o final, que nós vamos ter aprendizados valiosos por aqui. Eu quero muito te conhecer, porque afinal eu sei que hoje na ginástica rítmica existe uma batalha muito grande das pessoas por esconder conhecimento. E aqui a minha batalha é justamente diferente. É o compartilhamento de conhecimento, é a divisão de conhecimento para que você possa ter resultados com as suas ginastas. Então eu acredito que quando você não compartilha, você não soma também com outras pessoas. E quando você compartilha, quem ganha, no final das contas, é você e a sua ginasta. Então, eu acredito muito nessa divisão de conhecimento e eu fico muito chateada quando eu ainda ouço. Hoje de manhã eu conversava com uma professora e ela ainda hoje falou: Val, aqui no meu estado não tem jeito, as pessoas ficam com o conteúdo para si, são poucos clubes e ninguém fala com ninguém. Então, isso infelizmente acontece. Às vezes, simplesmente por medo de perder posição, medo de perder lugar no pódio, medo de que as ginastas melhorem. E aqui a gente tem um objetivo em comum, que é a ginástica rítmica. Então, se você estiver disposto a entrar nessa batalha comigo, saiba que você é muito bem-vindo por aqui. Olha quem tá por aqui, minha querida aluna Grace, aluna do Método Ginástica Rítmica com Excelência, GR Arapiraca, que está sempre por aqui acompanhando os nossos conteúdos também. Sejam todos bem-vindos e vamos entender agora sobre essa frase. Eu preciso demonstrar os movimentos para ensinar a ginástica rítmica? Cuidado, você está caindo numa armadilha comum. As pessoas estão colocando isso na sua cabeça, dizendo que você precisa, a todo custo, fazer os movimentos para ginastas conseguirem realizar. Vou contar uma historinha aqui sobre a minha vida, né? Eu fui ginasta sim, treinei até os meus 21 anos, e eu tinha um sonho, que era colocar a cabeça no bumbum. Eu queria ter coluna para colocar a cabeça no bumbum. Nunca consegui, todos os meus sonhos de verdade, dormindo eu já consegui, mas oficialmente realmente não. A minha coluna não me permitia isso, né? O meu trabalho de ginástica até ali não me permitia e tá tudo bem. Esse era um sonho de uma criança sonhadora mesmo. Mas o que eu tô falando sobre isso? Porque depois, quando eu fui treinar ginastas, eu preparei muitas ginastas para isso. Então, eu tive muitas ginastas extremamente flexíveis, muitas ginastas que desenvolveram essa flexibilidade nas minhas mãos, e isso não impediu de eu trabalhar muito bem com elas, mesmo na minha carreira como ginasta, nunca tendo conseguido realizar esse movimento. Então, eu falo especificamente do bucle, né? A pegada atrás esticada. Quando eu era ginasta, eu tinha esse sonho, né? Porque eu sempre fazia puxada dobrada, até não tenho fotos aqui agora, mas de vez em quando eu até compartilho. Sempre fazia puxada dobrada. E aí um dia, foi no JASC de 2004, que eu sou lá de Santa Catarina, participando de Jogos Abertos, eu consegui fazer esticada. E eu tenho essa foto até hoje. É uma foto meio embaçada, assim, mas foi a primeira vez que eu consegui esticar minha perna. E a partir dali já ficou mais fácil, tudo, né? Eu tinha já desenvolvido um pouquinho mais de flexibilidade naquele momento. Mas eu lembro que foi um dia marcante para mim. Mas isso não significa que foi por causa disso que eu consegui o que eu consegui com as minhas meninas. O que eu quero te dizer é o seguinte com essa história. Se você... Eu vou trazer algumas ideias aqui para você refletir sobre isso. Vamos lá. Professor, professora de GR tem uma obrigação. Você tem que identificar e ajustar os detalhes técnicos na ginástica rítmica. Você precisa saber como ensinar a ginasta. Ponto. Você quer mais do que isso? Você quer demonstrar? Maravilha, tá tudo bem. Você quer vivenciar? Eu, por exemplo, quando eu vou passar uma sequência para as ginastas, às vezes eu mesmo faço, sem usar a minha flexibilidade toda, porque eu não tenho, né? Mas às vezes eu mesmo faço. Sabe por quê? Porque eu gosto de sentir no meu corpo qual é a exigência muscular daquele movimento para que ela consiga realizar. Eu não vou conseguir puxar um bucle,
mas eu vou conseguir entender como essa criança precisa para chegar no eixo de um equilíbrio bucle. Percebe? Outra coisa, ontem eu fui fazer uma aula de jazz, e aí eu lembrei que quando lá atrás eu era treinadora e eu comecei a ter resultados, eu comecei inclusive a dançar no jazz, porque aquilo me traria condições sensitivas para poder melhorar as minhas ginastas. Foi decisivo? Não sei se foi decisivo, mas contribuiu. Tem outros professores que nunca fizeram ginástica e também conseguem? Com toda certeza. Vou te contar algumas experiências por aqui também. Quero que você pense comigo da seguinte maneira. Pense num médico. Um médico de qualquer especialidade, ele vai tratar um paciente. Você acha que esse médico precisou ter todas as técnicas, todas as doenças para poder ensinar, ou melhor, para tratar esse paciente? Você acha que esse médico, ortopedista, por exemplo, ele teve que quebrar a sua perna para entender o que é uma perna fraturada e curar os seus pacientes? Você acha que um cirurgião já fez todas as cirurgias para sentir o que esse paciente sente? Você acha que todas as especialidades médicas tiveram que aprender tudo isso? Parece óbvio, não? Eles aprenderam vivenciando? Não. Eles aprenderam estudando e aprendendo sobre técnica, sobre como tratar aquilo, sobre como melhorar aquilo. Outra analogia que você pode pensar. Imagina um cozinheiro. Você acha que ele tem que provar todos os pratos dele para que ele possa fazer num restaurante, por exemplo, num evento com várias pessoas, todos os pratos dele sejam bons, simplesmente porque ele provou cada um deles? Não, ele tem uma receita. Então, aí está 2 grandes exemplos de um diferencial enorme para que você entenda que ensinar ginástica rítmica parte desse mesmo princípio. Acredite, mas eu vou te dar um exemplo aqui também na área do esporte. Quem me conhece sabe que eu sou fanzaça do Bernardinho. Eu tava pensando até assistindo um vídeo dele esses dias, eu não conheço ele pessoalmente. Assisti um jogo da seleção, né, nos Jogos Olímpicos ano passado. Vi ele lá na quadra atuando, mas nunca cheguei perto do Bernardinho. Mas eu sou fã de paixão. Eu tenho, desde muitos anos, faz muitos anos, né, que eu li o livro dele, e a partir dali eu me encantei. E cada vez que eu ouço ele, eu me motivo mais, eu aprendo mais a ser uma melhor pessoa e também profissional. O Bernardinho, na história dele, é o seguinte: ele foi atleta da seleção, mas ele foi reserva. E ele ficava no banco quase que sempre. Então, ele era reserva da equipe que ganhou lá suas medalhas importantes. Só que por ser reserva e não jogar tanto, ele jogava, mas não tanto, ele estava do lado de fora e ele analisava as situações e a partir disso criou-se nele, lógico que com também o perfil, né, dele enquanto pessoa, criou-se nele o melhor e o maior e o mais vitorioso treinador de vôlei do nosso país, que fez feitos inéditos com as suas equipes sem ter sido o grande atleta de voleibol. Inclusive o filho dele também, né, foi atleta e se aposentou, acho que se eu não me engano, ano passado. Mas o que eu quero te mostrar com isso? Que existem outros tantos exemplos que não precisou esse profissional fazer o que a pessoa que ele vai treinar fez, né? Por exemplo, você acha que a ginasta que eu ensinei um dia e que ela vira professora depois, você acha que ela não vai ter a sua bagagem acrescentada, a sua experiência, para poder ensinar as ginastas dela melhor ainda do que as minhas? Ela tem potencial para isso, porque ela juntou a minha expertise junto com a vivência e a experiência dela e a história dela. Outra coisa que é importante você pensar aqui, que ninguém tem uma história igual à sua. E se ninguém tem uma história igual à sua, ninguém vê o mundo da forma como você vê. E ninguém vai fazer exatamente aquilo que você faz. Então, você pode construir a sua forma de ensinar a GR de um jeito maravilhoso, incrível, cheio de resultados, se você tiver a receita, a técnica, e não, com toda certeza, não precisando demonstrar os movimentos. Mas como que a gente vai ter essa receita? Como que eu vou entender tudo isso, né? Olá, boa noite. Boa noite. Bom dia, Bel. Bom dia, Natália. Alunas do método por aqui acompanhando o nosso conteúdo. Como que eu chego até entender esse caminho, né? O que eu faço se eu não vou demonstrar? Como é que eu vou ensinar? Então, eu preciso te dizer o seguinte, você precisa dessas duas coisas. Primeiro, você precisa entender sobre regras.
Afinal, estamos falando de um esporte, e esporte contém regras, exigências, é o mínimo que você precisa para ensinar. Como que eu vou ensinar vôlei? Não sei. Sem ensinar sobre saque, sobre bloqueio, sobre levantamento. É o mínimo sobre o esporte, tem muito mais do que isso. Agora, sobre GR, existem também as coisas básicas. E talvez hoje você esteja negligenciando isso. Então, você quer demonstrar os movimentos e achando que isso que vai resolver. Mas aí também você não consegue resolver, porque você não consegue fisicamente, e aí você acha que você não pode ser um bom professor. Não. O caminho é outro. Você está indo para um lado da estrada que não vai te trazer soluções. O caminho é começar com o conhecimento. Qual conhecimento? As regras. Mas não é só isso, tá? Então eu quero te falar o seguinte: eu, como missão aqui nesse canal, ajudar os professores de GR, eu tenho um objetivo, que é te ajudar aquilo que você precisa. Então eu não vou trazer só o problema, eu vou trazer a solução para você. Se hoje você atua com a ginástica rítmica e não sabe sobre regras, eu quero te oferecer aqui um material Desenrolando o Código de Pontuação, que vai te ensinar item por item, cada fala, cada palavra do Código de Pontuação. É um material exclusivo, tá? Eu nunca vi algo parecido no nosso meio, porque afinal, quando você faz um curso de arbitragem, por exemplo, que tem uma outra visão, lá se fala sobre regras na visão do árbitro. Aqui, as regras é na visão do professor e do treinador. As regras são para o professor e treinador que quer entender esse manual, que tem mais de 200 páginas e que às vezes lendo sozinho você não vai conseguir entender os detalhes. Então, por isso, esse é um material exclusivo para professores de GR, onde eu vou te ensinar detalhe por detalhe do código de pontuação. Tem a versão traduzida, material exclusivo em aulas gravadas e também o acompanhamento aí para você com as atualizações que podem vir do código de pontuação. Então, digita regras GR aqui embaixo e aproveite esse material que está disponível exclusivamente para o seu trabalho de excelência na ginástica rítmica. Maravilha! Aquele foi um dos itens. O segundo item que eu quero te falar é sobre os pilares de excelência. Se você quer ter resultados, você precisa estar forte, bem embasado no seu trabalho. As regras são o primeiro passo, certo? E os pilares de excelência que eu quero te falar aqui é daquilo que eu defendo dentro da minha metodologia, que é o que faz trazer resultados para mais de 300 professores de GR que hoje acompanham o meu canal e o meu conteúdo. E aqui eu tô falando de ajuste técnico do ponto zero. O que é isso? Vou falar essas duas coisinhas aqui, ó. Núcleo do movimento perfeito. Imagine um movimento X. Ele vai chegar aqui. A ginasta precisa chegar aqui para conseguir alcançar. Para chegar lá, ela precisa do movimento base. E eu chamo esse movimento base de núcleo do movimento perfeito. Porque se eu quero chegar aqui com perfeição, existe um caminho a ser construído até lá. Se não for construído corretamente, com o ajuste técnico do ponto zero, que é cada um dos detalhes dessa ginasta, nós não teremos o resultado que a gente almeja aqui com excelência. Então, por isso que o núcleo do movimento perfeito na GR, ele fala sobre aquilo que a gente precisa para chegar até lá e não simplesmente pedir para sua ginasta executar e ela fazer e você acha que ela vai conseguir chegar até lá. Então, você não precisa demonstrar, mas você precisa saber sobre ajuste técnico do ponto zero. Você precisa entender qual é o objetivo desse movimento e como chegar até lá. Uma professora ontem revelou para mim o seguinte. Foi dolorido isso, imagino, para ela. Ela falou assim: Vá, hoje uma aluna minha pediu para fazer o movimento X. Ela falou assim: meu sonho é fazer esse movimento aqui. E aí, essa professora me disse, na hora eu parei e falei: meu Deus, eu sou professora de GR e eu não sei ensinar esse movimento. E aí, ela me procurou depois e a gente conversou para ajudar na solução desse problema dela. Então, imagina a dor dessa professora. Talvez você também está passando por isso. Talvez a sua ginasta tenha potencial para ir mais longe e você está bloqueando o caminho dela. Talvez essa ginasta queira realizar determinados movimentos, mas você não está dando suporte para ela. E isso tudo começa com o primeiro passo, que é o seu núcleo, o seu conhecimento, a sua base teórica, prática, explicativa da ginástica rítmica, não a sua vivência como ginasta, não mesmo. Ano passado eu conversei com uma outra professora que ela me disse assim: Val,
Eu sou ginasta, eu fui ginasta até ano passado. Eu sei muito sobre GR, mas eu fui ensinar uma cambalhota e as meninas não conseguiram. E depois disso, essa professora virou minha aluna, porque ela percebeu que naquele momento ela não sabia o mínimo que era ensinar. Ou seja, ela tinha inclusive títulos brasileiros, medalhas em campeonato brasileiro, mas ensinar é outra coisa. Então você não precisa ter sido ginasta. A melhor ginasta do mundo não garante a ela a ser a melhor professora e a melhor treinadora. Consegue acompanhar esse raciocínio? Fala para mim aqui embaixo se faz sentido para você. Esse raciocínio, ele é dito aqui para você poder refletir sobre essa frase, que como eu te falei lá atrás, cuidado. Você pode estar sendo enganado pelo seu consciente, pelo seu subconsciente ou por outras pessoas dizendo que você precisa ter sido ginasta para ensinar GR. Então eu quero aqui nesse canal te trazer a rota das medalhas. A rota de você começar do jeito certo, saber acompanhar essa ginasta até os resultados maiores e chegar com ela lá, comemorar no pódio, vibrar pela medalha. É isso que eu busco por aqui. Muitas vezes as pessoas não sabem o que está por trás, né, dessas câmeras aqui. Talvez você hoje está assistindo esse encontro e você está pensando, nossa, que fácil para ela, ela liga a live e começa a falar. Não, foi muito preparo. Foram, vamos lá, 20 anos aí de ginástica rítmica, né, um pouquinho mais como ginasta também, que eu comecei mais cedo, mas só essas experiências como professora que me fizeram crescer. E eu também passo por problemas, né? Ontem eu estava em um encontro e aí a pessoa que estava lá falando comigo, ela falou assim, Val, mas ano passado você tinha tudo para desistir. Ano passado você teve X, Y, Z problemas. E eu realmente tive muitos problemas no final do ano. Se você assistir as lives do ano passado, você vai ver o meu rosto mais choroso também. Tive N problemas, tive a finalização de uma parceria, tive prejuízo financeiro, tive a doença do meu pai, né, a cirurgia que ele foi realizada nesse ano. Então foram muitas questões ali que me fizeram ficar no buraco. E faz parte, né? Eu falo que a gente vai lá embaixo para embalar e subir de volta. E aí, apesar de tudo isso, ele falou: você tinha tudo para desistir e você não desistiu. E hoje você continua aí traçando mais e mais, contribuindo mais e mais por esses professores. Aqui na minha cabeça, diariamente, tem muitas ideias de coisas que eu gostaria de ter mãos para fazer, para ajudar você a realizar os seus sonhos e realizar os sonhos das suas ginastas. Mas tudo no seu tempo, né? Devagarinho as coisas vão melhorando. E a começar por isso. Às vezes você hoje está passando por uma dificuldade, por uma dor, uma doença, algo assim, e aí é válido você pensar o quanto isso vai ajudar a sua ginasta. Às vezes você vai para a sua aula, para o seu treino, e ontem eu refletia sobre isso também. Você vai para a sua aula meio desmotivado, você chega lá, vê a sua ginasta desmotivada, mas você dá a sua aula direitinho, apesar da sua tristeza, e aquela ginasta naquele dia ganhou o dia, simplesmente pela sua dedicação naquela aula. Então, o poder que a gente tem sobre o nosso trabalho é muito, muito grandioso. E mais, essa ginasta também vai aprender sobre resiliência, que é o que essa pessoa ontem me falou, né? Ela falou: você tinha tudo para desistir, mas o teu espírito de resiliência, graças ao esporte, te fez permanecer e estar hoje melhor do que você estava. E eu fiquei pensando muito sobre isso depois de ontem à noite, até hoje de manhã. Compartilhei isso, inclusive, eu acabei de abrir um canal aqui no Instagram que chama Gotas de GR. Você pode ir no perfil aqui do Instagram RGBR. Você vai encontrar lá o que chama de channel, né, ou canal. E lá eu tô compartilhando todos os dias alguma reflexão sobre a ginástica rítmica, sobre a vida e a GR, não só a GR, né? Então, se você quiser, fique à vontade para participar desse canal, que é um meio, eu compartilhei nos stories hoje, é um meio para você dividir aí pensamentos, reflexões também sobre a GR, que a minha cabeça fica acelerada aqui pensando em várias coisas para poder te ajudar. E esse foi um dos pensamentos que eu tive nos últimos momentos. Então eu fico muito feliz de poder contribuir de alguma maneira, né? Cada vez mais os professores por aqui. Agora também, além disso, né? A gente vai... eu me organizei aqui para planejar uma aula exclusiva para os pais da ginástica rítmica. Eu já vou falar mais sobre isso. Mas o que eu gosto que você entenda, eu gostaria que você entendesse, é que você não está sozinho aqui. E você não precisa ter sido ginasta. Você precisa hoje estar capacitado, ter vontade, determinação para fazer acontecer, que as ferramentas vão chegar na sua mão, né? Você precisa buscar isso.
E uma das ferramentas que hoje eu te apresento é o método Ginástica Rítmica com Excelência, a minha formação completa para professores de GR, que é muito mais do que um curso, é o teu caminho. Eu te entrego tempo para você ter mais resultados. Eu te entrego o subir no pódio, por que não? Né? Porque afinal foi isso que eu fiz por muitos anos com as minhas ginastas. E quando você achar que é o seu momento, me chame para a gente conversar, para eu te apresentar mais profundamente como funciona essa metodologia, que tem aí mais de 300 professores no Brasil e mais 6 países. São pessoas que estão aprendendo algo que não está em lugar nenhum. O que eu ensino dentro da minha metodologia não está em lugar nenhum. É o que eu trabalhei, estudei, preparei, errei e acertei para que você não erre também. Então, se você estiver disposto, ou quando for a hora de você dar esse passo, de avançar aí na sua jornada, eu te convido a vir aqui conversar, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre isso, sem pretensão nenhuma, apenas para que você entenda de que forma que essa metodologia pode também te ajudar com o seu trabalho na GR. E falando sobre o encontro para os pais, se você também gostaria de ter apoio dos seus pais, dos pais das suas ginastas, né? Eu decidi que no dia 6 de abril eu vou fazer uma aula exclusiva para pais, mães, avós, padrinhos, irmãos, todas as pessoas que são suporte para essa ginasta, todos os familiares que fazem parte da jornada dessa ginasta. Então, no dia 6 de abril, eu vou realizar o Ginasta Campeã, regras para levar sua filha ao pódio. Vai ser uma aula exclusiva, algo que nunca aconteceu no Brasil, algo que tem um único objetivo: ajudar os pais a ajudarem as ginastas. Então, se você conhece alguém que fez isso, né, propriamente direcionado à ginástica rítmica, por favor, compartilhe comigo que eu vou querer conhecer essa pessoa. Mas até onde eu sei, é inédito isso, e eu também não sei se eu vou conseguir fazer isso mais vezes, porque afinal tem um objetivo, né, que é ajudar os professores, mas eu sei que essa aula também pode contribuir com os pais. Então, por isso, essa aula vai ficar disponibilizada para algumas pessoas que estão lá no grupo exclusivo. Então, se você é pai ou mãe de ginasta e você ficou até aqui, mesmo não podendo ficar nessa aula, ou se você é professor ou treinador, no dia 6 de abril de 2025 eu vou realizar essa aula. Então, eu te convido a me mandar uma mensagem também aqui no direct para que eu possa compartilhar com você o nosso grupo privado e lá todas as informações serão enviadas. E por isso, finalizamos hoje. Hoje é quinta-feira, meio-dia, então nós temos os nossos encontros às quintas ao meio-dia e também segundas-feiras às 8 da noite. Então, toda semana, estou por aqui 2 vezes por semana, prontíssima para trazer com vocês mais conhecimento, mais histórias, mais pensamentos e reflexões sobre a ginástica rítmica e querendo aqui com o único objetivo de ajudar a ser um profissional de excelência, formar ginastas que ganham medalhas, mesmo que você não tenha sido ginasta, mesmo você sabendo hoje que você não precisa demonstrar, você também vai conseguir resultados incríveis. Um grande beijo, obrigada pelo seu tempo, por estar comigo até aqui e a gente se encontra na segunda-feira. Tchau, tchau!